Olá para vocês que estão dispostos a fazer um exercício sobre como será o futuro do trabalho. Para começar o nosso exercício, vamos falar um pouquinho sobre como os nossos ancestrais primitivos, diferentes do que a gente vê aqui nessas ilustrações do Homer Simpson, aprenderam a trabalhar com as ferramentas de pedras dezenas de milhares de anos atrás. Depois, com o domínio do fogo, aprenderam a trabalhar os metais e foram evoluindo essas ferramentas e tecnologias de fabricação dos utensílios, até que por volta do final do século XVIII quase tudo mudou novamente. Se nós pensarmos sobre todas essas mudanças e em tudo que aconteceu na forma de trabalhar, desde a primeira máquina a vapor, ou primeira revolução industrial, ou até mais próximo de nós, sendo mais realista, sobre como tudo mudou no nosso trabalho, desde que cada um de nós ingressou no trabalho, no mercado de trabalho, seja 10, 15, 20, 30 anos atrás, nós podemos dizer que mudou. Guardem bem essa frase. Idealizar é bom, mas se não é você que dita as regras ou a tendência, então adaptar-se à realidade é fundamental. Agora que a gente já quebrou o gelo e já somos best friend forever, vamos começar o nosso exercício. Como é que vocês acham que vai ser o trabalho daqui 5, 10, 15, 20 anos? O que eu quero dizer é que a evolução não é simplesmente a seleção do mais forte fisicamente, mas a seleção do que melhor se adaptou às mudanças. Vamos prestar atenção no item 3 da conceituação de adaptabilidade. Evolutivamente, é a probabilidade relativa de um indivíduo portador de um determinado genótipo sobreviver e se reproduzir. Examinando o conceito de empregabilidade, é a qualidade do que ou quem é empregável, a possibilidade de ser empregado. Eu não estou falando aqui só de ser empregado de alguém. Tá? Você pode ser o seu próprio empregado. O seu trabalho é uma empresa. Você deve se empreender. Você tem que vender o seu peixe o tempo todo. Então vamos voltar ali naquele slide anterior, no início do exercício, e pegar aquela frase. Idealizar é bom, mas se não é você que dita as regras ou as tendências, então adaptar-se à realidade é fundamental. Vamos tentar colocar isso de forma cronológica. Desde a primeira revolução industrial, que aconteceu por volta de 1784, com a invenção da primeira máquina a vapor, foi exigido da gente um esforço muito grande, principalmente para aquele artesão ou para os camponeses da época, que eles precisaram se adaptar a um novo modelo de trabalho. Eles estavam acostumados a trabalhar no campo, a trabalhar com ferramentas bastante rudimentares, sem nenhum tipo de técnica, de maneira bem artesanal, normalmente para um senhor de castelo, alguma coisa do tipo. Isso em 1784. Menos de 100 anos depois, em 1870, veio a segunda revolução industrial. E a produção em massa já era uma realidade em muitas fábricas. Claro, ainda sem muitas técnicas, sem produção em série, mas a produção em massa já era uma realidade. Okay? Vindo então a terceira revolução industrial, que começou mais ou menos aí depois da Segunda Grande Guerra, a gente já experimentou um modelo industrial muito mais evoluído e com um tempo muito menor. Entre a primeira e a segunda revolução foram aproximadamente 100 anos, entre a segunda e a terceira já foram aproximadamente 50 anos. Essa revolução culminou com a corrida armamentista e a corrida espacial. Entre os anos 50 e 70, ou seja, caiu de 50, início do século, 1900 para 1950 mais ou menos, entre 1950 e 1970, ou seja, mais 20 míseros anos,
A gente já teve a micronização de máquinas, a criação de chips, e isso deu origem a uma eletrônica, uma automação jamais vista antes. Ou seja, a gente teve uma revolução, uma evolução que levou 100 anos, uma outra evolução que levou 50 anos, e agora uma outra evolução que levou aproximadamente 20 anos. Atualmente, agora mesmo, a gente está vivendo o início provável de uma quarta revolução industrial. São sistemas cibernéticos autônomos com inteligência artificial, sensores, internet das coisas, dispositivos vestíveis. Como é que acha que vai ser daqui a 10 anos? O que a gente pode esperar para daqui a 10 anos? Essa foi a maquininha que deu origem para a primeira revolução industrial. Ela foi criada por volta de 1698, mas só foi responsável pela revolução industrial lá por volta de 1784, ou seja, mais 100 anos quase, né? No entanto, verifiquem só nessa foto a diferença entre os primeiros 100 anos da máquina a vapor e os primeiros dias da linha de montagem em série da fábrica da Ford. Isso aí já no início dos anos 1900, 1913 aproximadamente. Todos aqueles trabalhadores que estavam saindo do campo, né, os camponeses, os artesãos, e estavam indo para as cidades, construindo as megalópolis, também precisavam de moradia. E com o advento da indústria, né, menos de 30 anos depois da criação das máquinas, a construção civil, que até então era extremamente rústica, né, feita com pedras, madeira e colantes naturais, passou por um processo de industrialização. Né, os trabalhadores que sabiam trabalhar com pedras tiveram que se adaptar para trabalhar com metal, por exemplo. Mais uma vez o metal voltando à cena aí. Né? O metal que se encaixa, que se solda. Né? As construções de casas e pequenos edifícios dão lugar então para grandes arranha-céus, não só residenciais, mas comerciais principalmente, né? Que precisavam de espaço para os novos colaboradores e suas novas ocupações. Isso eu só estou falando do início dos anos 30. Essa é aquela icônica foto dos trabalhadores na construção do Empire State Building. Falando de um tempo mais próximo a nós, mais moderno, essa é a linha de montagem da BMW lá em Leipzig. Praticamente a gente não vê mais trabalhadores. É uma transição entre a terceira e a quarta revolução industrial, que a gente já está vivendo por agora. Toda aquela automação, toda aquela automação com robôs, né, processos de tecnologia autônoma. Mas isso não é necessariamente uma coisa ruim. Os robôs estão tirando emprego por um lado, sim, mas estão trazendo empregos por outro lado. Afinal de contas, alguém tem que inventar, alguém tem que dar manutenção nesses robôs, né? E eles ainda não se fabricam sozinhos. Existe todo um processo criativo que está por trás disso que precisa da mente humana. E essa foto, ela ilustra bem isso que eu falei, né? Algumas das profissões se acabam, mas outras surgem. Então, nesses últimos 2 anos, por exemplo, a consultoria Ernst Young, em todo o mundo, fez um estudo apontando que 50% das profissões atuais vão passar por profundas modificações até 2025, mais próximo do que a gente pensa. Pode ser que metade dessas profissões vai deixar de existir. Todas essas mudanças que ocorreram impulsionaram mecânicos, funileiros, pintores, artesãos, camponeses a se adaptarem se eles quisessem se manter empregados nas novas indústrias. E isso acontece hoje. Então, alguns desses empregados que tiveram que se adaptar numa primeira vez para sair do campo, das pequenas indústrias, das pequenas atividades artesanais e partir para a indústria, eles hoje se especializam para permanecerem empregados. Outros tantos criam inovações, né, ou estão empreendendo para fazer parte das suas empresas, com as suas empresas, né, do ecossistema, como empresários da automação, fornecedores de peças exatamente para esses robôs. Nesse caso, por exemplo, a gente está vendo um possível operário que se especializou e hoje opera um computador que está trabalhando na simulação de alguma coisa dentro da fábrica. Nesse caso aí, inclusive, o exemplo da fábrica da BMW lá em Leipzig. Trazendo isso mais para próximo da gente, a entrada cada vez mais cedo das pessoas no mercado de trabalho, com a capacidade de aprendizado ainda maior e mais rápido, vem mudando muita coisa. Hoje já temos empresas que funcionam 24 horas por dia, em trabalhos que até 5 anos atrás só eram possíveis de ser feitos em turnos de 8 horas e de maneira local. Né? Esse espaço que a gente vê na foto, por exemplo, é um espaço de trabalho colaborativo do Raja Valley, que fica aqui em Belo Horizonte mesmo. Tem empresas que hoje trabalham aqui das 8 às 18, mas quando ela fecha as portas dos escritórios aqui,
o desenvolvedor que acabou o turno dele aqui, né, sobe o trabalho dele para a nuvem e um outro colega, talvez da Índia, da China, das Filipinas ou qualquer outro país que ele esteja trabalhando, vai continuar esse serviço. Né, e terminando o turno dele lá, o ciclo se repete num outro país com um fuso horário diferente. Eu mesmo já trabalhei dessa forma, né? Foi uma adaptação que eu tive que passar entre 2012 e 2014, por exemplo. Eu participei de um projeto global. Eu coordenava uma equipe de um projeto global, onde a gente tinha pessoas que começavam um turno na costa oeste do Canadá, com um fuso horário de 5, 6 horas antes de nós aqui, né? Tinha uma outra turma que pegava trabalho, a continuação do nosso trabalho, quando a gente finalizava o nosso trabalho aqui, uma outra turma lá nas Filipinas continuava esse trabalho para a gente. Então, o trabalho remoto está muito mais próximo do que a gente pensa, né? A colaboração, a necessidade, por exemplo, de se adaptar, ela está muito mais próxima de nós do que a gente imagina. Como a gente cansa de falar, poxa, o inglês é fundamental. Sim, é. Como eu te falei, eu acabei de ter que me adaptar porque eu pegava o trabalho de uma turma que estava no Canadá, continuava o trabalho aqui, né, coordenava uma equipe aqui, e uma outra equipe pegava esse trabalho logo em seguida nas Filipinas. Mas isso não era só Canadá, Brasil e Filipinas, não. Tinha gente da Argentina, tinha gente dos Estados Unidos, tinha gente do Reino Unido, tinha gente de Luxemburgo, tinha gente de toda parte. Então a necessidade de se adaptar às mudanças no mercado é uma realidade mais do que presente nos trabalhos de todos nós hoje em dia, né? Se a gente não se adaptar a essas mudanças, a gente corre o risco de ficar para trás. Vamos falar agora de algumas empresas que muita gente conhece pelo que elas são hoje, mas não sabe como elas começaram. A Diners Club, por exemplo, ela não tinha nada a ver com cartão de crédito, mas uma vez os sócios dela estavam num restaurante e todos eles esqueceram as carteiras no escritório. Aquela velha desculpa da carteira que todo mundo conhece. Mas enfim, para não passarem um constrangimento ainda maior que eles estavam com o cliente, eles pegaram os cartões dele, né, os famosos cartões de corporativos, né, e colocaram o nome deles, assinaram atrás e falaram que aquele cartão valia tantos dólares, né? E daí criou-se o cartão de crédito do Diners Club. A Dupont, ela foi fundada inicialmente como uma fábrica de pólvora e hoje, no entanto, ela atua em setores que vão desde a agricultura, passando por nutrição, indústria química e até alta tecnologia. A Ford, como a gente já mencionou aqui antes, ela introduziu métodos de fabricação em grande escala e lançou uma tendência, o consumo de massa e a fabricação em série. Isso foi uma inovação que a Ford trouxe, né? Ela se adaptou dos modelos que já vinham existentes de uma primeira revolução industrial com a fabricação em massa, mas ela padronizou isso e criou uma tendência. Lembra daquela frase que eu falei lá atrás? Se não é você quem dita as regras ou cria as tendências, é melhor você se adaptar. Se você não se adaptar, ok, não tem problema. Então dite as regras como empreendedor individual ou crie tendências. Alguma das três coisas você tem que fazer, que senão o bonde da história vai passar por cima. Vamos falar da IBM. Hoje todo mundo conhece a IBM como a Big Blue, a gigante da tecnologia, né? Mas ela começou lá atrás, bem lá atrás, com uma fábrica de caixa registradora. Foi se adaptando às mudanças, né? Até chegar no que ela é hoje. Muita coisa da inteligência artificial que a gente conhece hoje, como por exemplo o Watson, é uma cria da IBM, né? A Xerox é um outro grande exemplo. Ela iniciou fabricando fotocopiadoras lá pelos idos dos anos 60. Só que o mercado passou por grandes mudanças e na década de 70 ela teve que introduzir algumas adaptações no modelo de negócio e criou o mouse, por exemplo. Acho que pouca gente, ou quase ninguém, sabe que o mouse foi criado pela Xerox, né? E a gigante gráfica que a gente conhece hoje também foi a responsável pela criação dos sistemas operacionais. Ironicamente, ela mesma não acreditou no potencial do sistema operacional, da interface do sistema operacional, e vendeu essas patentes para quem? Apple. Hoje a Apple é quem é em relação ao design, em relação à confiabilidade e à usabilidade dos sistemas operacionais. Mas isso tudo foi uma invenção da Xerox lá atrás que, ironicamente, como eu falei, não acreditou no potencial da invenção. Olha outro exemplo aí, ó. A Nokia, ela começou fabricando papel 150 anos atrás, mas as coisas foram mudando, o mercado foi ficando saturado, ela acabou se transformando numa gigante de telecomunicações.
absolutamente nada a ver com o mercado de papel e celulose que ela tinha começado 150 anos atrás, né? A Tiffany, provavelmente algumas mulheres e alguns maridos conhecem aí, uma fabricante de joias, começou na realidade vendendo embalagens para presente e hoje vende joias assim caríssimas, desejadas. Ela virou um ícone, uma referência dentro das joias, né? Curiosamente, o slogan da Tiffany desde aquela época é renovar ou morrer. Em meados dos anos 2000, né, quando as empresas de tecnologia tiveram um boom, principalmente com a disseminação da internet em larga escala para as pessoas, o mercado estava inundado de grandes empresas de produção em massa e produção de computadores. E todas elas criando computadores padronizados. Veio a Dell e inovou, mais uma vez, a exemplo do que aconteceu com a Ford. E a Dell então lançou uma customização da linha de produção. Um cliente, um computador. Para quem é daquela época, lembrava que você chegava para a Dell e falava: eu preciso de um computador com essa e essa característica. E a Dell fabricava aquele computador para você e te entregava, né? Hoje, um mercado que já não tem mais espaço para nenhum grande player de computador, a Dell é uma das sobreviventes dos PCs, dos personal computers. E não fabrica só PCs também, né? Ela tem uma infinidade de outros produtos, inclusive que ela licencia para outras empresas. Vamos falar da Virgin, que começou lá nos anos 70, eu acho que vocês devem conhecer o Richard Branson, começou lá nos anos 70 com música, né? E hoje ela atua em vários setores da economia e é mais reconhecida pelas atuações que ela tem hoje na indústria aeroespacial e de foguetes privados, uma coisa que já não é mais de domínio só dos governos da Guerra Fria, Estados Unidos e Rússia. Várias empresas já estão no mercado privado de foguetes espaciais, e eu acredito, isso é uma opinião minha, eu acredito que em 20 anos a gente vai ter uma outra quantidade enorme de empresas explorando o mercado de turismo espacial, né? Vieram logo em seguida aí, Microsoft, Google, a própria Apple com grandes inovações. A Apple deixou um pouquinho de lado aquela questão do computador, ela não queria mais trabalhar o Mac, né? Quem lembra aí do Macintosh? Hoje a Apple é uma referência em design, uma referência em desejabilidade de produtos. Ela cria, lembra de novo, olha aquela frase desde lá do primeiro slide: se não é você que dita as regras e não cria as tendências, adapte-se. A Apple ela foi se adaptando ao longo dos tempos. Hoje ela é referência em telefones. Eu particularmente não uso um iPhone, mas muitas pessoas, quem hoje não deseja um iPhone, ter um iPhone, né? O iPhone ele acaba sendo uma referência para outras empresas de tecnologia. A Google a gente nem se fala, né? Quem é da época aí dos anos 80, com certeza liga o nome à pessoa. Skynet e Google vão dominar o mundo e os robôs vão destruir o nosso planeta. Mas enfim, com o perdão do trocadilho aí, a Google ela revolucionou a maneira como as pessoas lidam com tecnologia, né? A própria Microsoft no início dos tempos. Vamos falar um pouquinho de pessoas. Olha aí, empresas como o Facebook, que vieram a partir da necessidade das pessoas de se conectarem, de se relacionarem. Começou tudo lá dentro daquela... provavelmente muitos de vocês já assistiram aquela rede, aquele filme A Rede, né, do Facebook lá com Zuckerberg. Mas enfim, tudo que iniciou-se a partir de uma necessidade de conectar pessoas, né, das pessoas se conectarem e interagirem entre si. O WhatsApp ele praticamente que mudou a forma como as pessoas se relacionam, se comunicam. Antigamente a gente usava o orelhão, depois a gente passou a usar o telefone fixo, o telefone celular. Eu acho que hoje é difícil você encontrar alguém que não tenha o WhatsApp e não use o WhatsApp para fazer a comunicação, às vezes até em detrimento do telefone. Esquece o telefone e manda mensagens. Quem não, né? Aliás, provavelmente muitos de nós, quando entra no cinema, numa palestra, uma coisa assim, tá com o WhatsApp ligado. Numa faculdade, eu acredito que se tiver numa prova um professor resolver apagar a luz, pelo menos um terço da sala vai estar com o celular ligado, né? Aliás, a gente já nem pode mais chamar de celular, chama de smartphone, não é isso? Esquecendo agora um pouco a parte de tecnologia, vamos falar de entretenimento. Cirque du Soleil, quem ainda não teve a oportunidade de ir, vá. O Cirque du Soleil ele inovou, ele mudou completamente a forma como as pessoas encaram o espetáculo circense, né?
Muitos países já não utilizavam animais, o Brasil mesmo já não usa animais há alguns anos, mas o Cirque du Soleil saiu daquela mesmice de sempre, de sempre ter os mesmos atores, os mesmos padrões circenses, e inovou completamente. Hoje é um espetáculo de bilhões de dólares e milhares de empregados do mundo afora. Isso só para falar de algumas inovações de algumas empresas que inovaram e se adaptaram para sobreviver ao mercado, né? O que a gente tem que esperar para os próximos 5, 10, 15 ou 20 anos? O objetivo desse vídeo era ser breve e passar para vocês o essencial sobre empregabilidade e adaptabilidade no mundo corporativo, né, no mundo moderno. Então, para não estender mais, eu faço uma pergunta para vocês. Vocês vão ficar aí parados esperando a história engolir ou vão se adaptar para permanecerem vivos no mercado? Opções para isso existem aos montes, gratuitas, né? Você quer aprender um novo idioma, usa o Google Tradutor, né? Não está satisfeito com o Google Tradutor, não? Usa o Duolingo, instala aí no seu smartphone, né? A gente tem programas aí como Universidade Aberta para curso superior gratuito e à distância, né? A gente tem em Minas Gerais o iTech, se eu não me engano existe uma coisa similar em São Paulo e outros estados, com cursos semipresenciais na área técnica. Aliás, um mercado muito carente hoje no Brasil, apesar de a gente estar aí vivendo uma baixa de empregos atualmente, né, por causa da recente crise. A área técnica, especificamente, ela ainda tem uma série de vagas em aberto, esperando pessoas que não têm qualificação técnica hoje para poder preencher aquele cargo, né? Quer alçar voos maiores, a gente tem aí Harvard, Oxford, Stanford, UPAS, todas elas oferecem cursos EAD, né, online. E se você ainda não sabe fazer inglês, várias delas, para não falar todas, oferecem cursos legendados, né? E todas elas praticamente todos os cursos têm certificado. Você não vai fazer um curso de direito, um curso de engenharia pela Harvard ou Stanford ou Berkeley, por exemplo, mas você tem uma série de disciplinas isoladas. Existe, por exemplo, a disciplina de cálculo diferencial, de cálculo integral, só para vocês terem uma ideia, para falar de engenharia, né? A disciplina isolada de cálculo da Universidade de Harvard. Olha que interessante, você não precisa necessariamente fazer só a aula de cálculo aqui na faculdade, não, se você optou pela engenharia, né? Existe uma série de outros cursos na área de humanas, se eu não me engano até cursos de psicanálise online gratuitos por essas faculdades, né? Eu quero dizer o seguinte: as mudanças, as adaptações, elas são sempre exigidas, elas estão aí, elas são essenciais para a gente se manter no mercado de trabalho, né? Então eu falo para vocês, estejam atentos às movimentações do mercado. Qual empresa que comprou qual? Quais empresas podem ser as próximas? Né? Vai haver mais fusões dentro do mercado? Eu já pensei em trilhar uma carreira diferente daquela que eu estou trilhando hoje, porque tudo pode mudar completamente no meu mercado de trabalho. Como a gente viu mais cedo aí no outro slide. Quantas profissões deixaram de existir nos últimos 15, 20 anos? Quantas mais vão deixar de existir daqui 10, 15 ou 20 anos? Né? Vejam quais são as mudanças, por mais absurdas que elas pareçam, vejam as mudanças com outros olhos, né? Quais as mudanças que estão acontecendo agora? Olha dois exemplos. O telemarketing, quantas vezes a gente já não ligou para uma operadora e não está mais falando com o atendente, a gente está falando com um robô. Ele entende o que a gente pergunta e responde, às vezes de uma maneira até melhor e mais pronta do que um atendente. Isso é inteligência artificial, né? Olha o que está acontecendo com a indústria de automóveis, com a questão da automatização com os robôs. Enfim, estejam atentos. Agradeço a todos vocês que tenham assistido o vídeo até aqui. Mais uma vez, muito obrigado. Meu nome é Vladimir Araújo e é para frente que se anda.